Fala, massa atleticana, saudações alvinegras, é notícia de última hora no Galo, proposta milionária vindo da Rússia, um caminhão de dinheiro, parece aí que está decretado a saída de Rubens no Galo, meus amigos. Tá curioso para saber as informações por trás dessa negociação? O nosso cria da base aí, dando adeus ao nosso Clube Atlético Mineiro. Fica até o final do vídeo para saber de todos os trâmites dessa negociação que tá rolando de bastidores aí sobre a venda de Rubens para o futebol europeu. Se inscreva, deixa o seu like para não perder nenhuma notícia do Galo aqui no canal Atleticano React. Vamos dar uma olhada aqui no corte da Itatiaia com as últimas notícias do Galo, bate-bola. Mas já vai deixando o seu like, se inscrevendo e bora pro vídeo. De volta na turma do bate-bola, acionando Pedro Abílio com notícias do Galo. Derrotado no fim de semana, no finalzinho contra o Bahia, um pontinho que era valioso. Foi embora, um gol olímpico do Hulk. Foi desperdiçado. E a notícia quente da segunda-feira não é no campo, nos bastidores. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, boa noite para você, Cirilo, para todo mundo acompanhando a TBB nesta segunda-feira. O Atlético confirma que recebeu uma proposta de 12 milhões de euros pelo Rubens, jogador que é o mais utilizado na temporada em número de jogos pelo técnico Cuca. Ninguém fez 32 partidas como ele completou neste último fim de semana contra o Bahia, nessa derrota que você citou lá em Salvador. Esse montante de aproximadamente 78 milhões de reais na conversão atual é estudado nesse momento pelo Galo. Apesar de confirmar a negociação e dizer, né, que ainda não tem nada definido, são questões internas, diz o Atlético. O negócio avançou, viu, Cirilo? Desde o momento em que o Thiago Reis trouxe aqui ao Rádio Esportes até este fim de tarde, início de noite de segunda-feira. Isso porque a gente sabe da necessidade financeira do Atlético de continuar fazendo caixa. O Rubens já tinha sido sondado por outras equipes anteriormente nesta temporada e o técnico Cuca defendeu a sua permanência. O Rubens tem contrato até 2027 com o Galo, completa 24 anos, completou recentemente 24 anos, jogador que vai ser pai novamente, né? A esposa está grávida e o clube é do futebol russo e é de Moscou, mas não se sabe ainda precisamente qual é esta equipe que ofereceu os 12 milhões de euros pelo Rubens. Ele que tem 27 partidas como titular nesta temporada de 2025, está no top 3 ali dos mais utilizados em números de minutos, né? Em minutos em campo, o Rubens. E o Atlético vai estudar agora, né, essa situação e a negociação pelo Rubens, que avançou nos últimos instantes. Imagino que deva, né, Cirilo, estar bastante... Se avançou, praticamente já tá dando na cara que aceitou a proposta, né? Comentado aí no chat, uma iminente saída do Rubens. Treinamento regenerativo para quem não jogou ontem, foi atividade em campo. Para quem jogou regenerativo, né, academia, jogadores do Atlético se reapresentaram hoje, foram liberados há pouco. Amanhã, a atividade acontece pela manhã e a viagem à noite para Bucaramanga, onde o Atlético vai encarar o Atlético de Bucaramanga, Copa Sul-Americana, jogo de ida no playoff, pleiteando vaga nas oitavas de final. E vale lembrar aqui também, João Vitor, Cirilo, todo mundo que está acompanhando, que o Atlético tem hoje uma grande decisão, né? Noite de segunda-feira, 8 horas, contra o Flamengo. É um jogo muito importante. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogo no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. E a bola vai rolar pro Atlético, que é o penúltimo colocado. Tem apenas 2 vitórias em 17 jogos. Ainda tem uma remota chance, mas luta mesmo contra o rebaixamento nesta segunda-feira e na última rodada também. Uma combinação de resultados pode, inclusive, já nesta rodada, né, decretar esse rebaixamento do Atlético. Só corrigindo que eu me expressei mal inicialmente, não é que o Atlético confirma o valor, né? O valor é uma apuração da Itatiaia. O Atlético confirma que tem a proposta pelo Rubens na mesa e essa proposta está sendo avaliada e o que a gente apurou nas últimas horas é que o negócio avançou. Ale, você comentou o jogo de sábado. O Atlético mereceu a derrota na Bahia? Eu acho que, em virtude de tudo que aconteceu, poderia ter saído com um empate, né? Porque o time, é verdade, oscilou bastante durante o jogo. Acho que começou até jogando de forma equilibrada contra esse bom time do Bahia, muito bem treinado pelo
pelo Rogério Ceni. O Bahia é um time muito moderno, né? Um time muito moderno. Você pega a defesa que sai jogando com facilidade, o ataque que todo mundo se mexe, marca, corre. É um time muito, muito veloz, e eu acho que esse é o principal inimigo em termos de característica que o Atlético pode ter, né? Time muito veloz, muito rápido. Mas o jogo começou bem equilibrado. Eu acho que o Bahia termina um pouco melhor o primeiro tempo, volta melhor para o segundo tempo. E aí, com as alterações que o Cuca fez, deixando o time bem, bem ofensivo, em virtude também da genialidade do Hulk, conseguiu empatar. E eu acho que poderia ter morrido assim o jogo. Mas o Bahia jogou mais futebol, buscou mais o gol. Mas acho que poderia ter saído com empate o Atlético. Daqui a pouquinho vamos voltar a falar da atuação, porque eu quero aproveitar a presença de vocês aqui, enquanto ainda estamos no rádio, para falar da notícia principal do dia, Simões, que é a proposta recebida pelo Atlético do futebol russo, 12 milhões de euros, para que Rubens deixe o clube. Não foi aceita ainda, mas a informação trazida pela Itatiaia mais cedo, dando conta dessa proposta existente. Simões, você faria a venda? Ô Cirilo, olha, tecnicamente ela é muito ruim, financeiramente ela é muito boa. Aí eu acho que tem que ser levado em conta o momento do Atlético. E eu acho que no momento do Atlético, tentar colocar a casa em ordem do ponto de vista administrativo financeiro é o ponto principal. É o ponto principal. Então, eu imagino que o torcedor não quer nem pensar nisso, até porque o Rubens é um dos principais jogadores do Galo nessa temporada até agora, mas eu fazia o negócio até porque eu acho que o valor é um valor bem razoável para o Rubens, se a gente for pensar aí nas últimas negociações que a gente teve no futebol brasileiro. O Gerson, por exemplo, que talvez fosse o melhor jogador de meio de campo atuando no futebol brasileiro, saiu pelo dobro disso, né? 25 de euros. Tem um pouco mais de idade, né? Mas de toda forma... O Gerson é mais jogador, né? Não dá nem pra comparar. Não tem conversa. Não dá nem pra comparar. Apesar do Rubens, pra mim, ser pelo menos top 3 da temporada do Atlético. Pelo menos. Do Atlético com certeza. Everson, Lian, Coelho, acho que o Coelho também faz uma boa temporada, assim, a gente tá falando da primeira metade, mas de toda forma eu acho que é um valor justo, um bom valor, e aí o Atlético tem que medir. O técnico de um lado, o financeiro de outro. E precisa botar na balança e ver que lado que pesa mais. E aí, Massa? Prioriza o lado financeiro ou prioriza o lado técnico? Quero saber a sua opinião, comente aqui nos comentários. Venderia o Rubão? Nath, queria a sua opinião também. A minha preocupação vai além do valor. Se tá barato, se tá caro, se o preço tá bom, se tá ruim, se o time lá tem que pagar mais ou não. Minha preocupação é reposição, porque o Rubens hoje representa uma parcela muito relevante da equipe titular do Atlético. Tecnicamente perder o Rubens é um desastre para o Atlético, né? Pelo cenário, pela importância que ele tem para o time, pela regularidade, por essa questão da reposição, porque você perde um atleta que não joga em só uma posição. Se você perde o Rubens, você perde um substituto para o Arana, você perde um jogador de meio campo, você perde um jogador que pode ser volante ou um meio atacante, jogando mais adiantado, e o Atlético vai ter condição, inclusive financeira, de ir ao mercado para trazer jogadores para todas essas funções. E se não tiver condição de trazer essas reposições, o que se tem no elenco é suficiente? O Caio Paulista, a gente sabe que não tem conseguido corresponder para ser o substituto do Arana, tanto que o Rubens vinha sendo utilizado. No meio-campo, o Atlético já tem a carência urgente de trazer um primeiro volante, seria um outro jogador. Então isso tudo precisa ser pesado. O que eu acho que precisa entrar nessa balança é que, do ponto de vista técnico, é desastroso a saída do Rubens neste momento, e do ponto de vista financeiro, Cirilo, ainda que seja um valor elevado, é um valor que causaria de fato um impacto muito significativo, porque que o Atlético precisa de dinheiro é inegável, mas é uma venda que vai solucionar todos os problemas do clube, ou o Atlético precisa mais de um dinheiro que entre, um dinheiro novo, e os atletas aqui para seguir sendo competitivo, ou só sair vendendo e enfraquecer o elenco vai solucionar as coisas. Esse assunto vai continuar em instantes no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, sobre essa história. Eu acho que o valor é muito bom, né? É que eu acho que a carência e o nível de futebol, principalmente de competitividade, que o Rubens vem apresentando, vai ser difícil o Atlético superar a ausência desse jogador, mas eu acho que o valor é excepcional. A gente está fazendo comparações, né? O Arias
tá 15, né? Então você vê que se o Arias, né? E assim, o Rubens, para mim, é um atleta mais até físico do que exatamente técnico, né? Só que o Atlético tá tão carente, principalmente no setor de meio campo, que ele virou... Já precisava de um, né? O cara virou um cara muito, muito, muito importante. Mas... E carente no meio, né? E assim, além de estar carente no meio, eu sei que comentou o Galo, né? No sábado, né? Eu não entendi muito, assim, o Rubens mais recuado, o menino mais avançado, né? Talvez o contrário desse mais certo. Né? Porque é um jogador de mais mobilidade, né? De mais velocidade. Que chega melhor na frente, faz mais gol, né? Tem mais essa... Ele gosta do Rubens ali meio na volância, né? Ele gosta. Mas eu acho que talvez fosse o menino... Talvez pela finalização de fora do menino, talvez. Pois é, só se for, mas assim, mas não jogou nada, né, o menino? Não jogou. E o Scarpa também... Também não. O passe do menino talvez é um passe um pouco melhor do que o do Rubens. O Rubens é um cara de muita intensidade, mas que poderia, sei lá, de repente... Eu acho que ficou esquisito o meio do Atlético, assim. Produziu pouco. E aí o Bahia tem um meio muito forte, né? Muito forte, um ataque muito veloz. Mas é que eu acho assim, para tanto tempo de treinamento, eu esperava melhores soluções, né? Eu também. Melhores soluções. O fim do jogo do Atlético parecia o desespero completo, que você tá lutando contra o rebaixamento, você precisa fazer um monte de coisa. Você tira o lateral, tira zagueiro. E o goleiro vai lá na área. O goleiro vai pra área, sabe? Eu até entendi, agora, eu não entendi foi o gol do Michel Araújo, que tem muito mérito do cara, né? O jogador tem muito mérito de virar o pé, mas o Igor Gomes faz que vai marcar e não marca, né? Não tem esse movimento? E aí meio o cara vai, frouxo. fica de frente pro gol, ali é quase pênalti. Os últimos minutos você tem que botar a bunda no chão, né? Tem que botar a bunda no chão, não tem conversa. Ter tido um carrinho ali pra travar o chute. Isso. Vamos fechar o programa no radinho. Massa atleticana, 12 milhões de euros é o que circula nos bastidores aí, a proposta que chegou de um time russo. Não foi revelado ainda, a gente não sabe qual o clube aí, tá sendo mantido em sigilo a negociação aí, provavelmente porque o Galo quer que essa negociação realmente avance. E a informação traga pelos companheiros da Itatiaia que realmente a negociação avançou nas últimas horas. Então, cara, se avançou, provavelmente o Rubens aí, a negociação deve estar por detalhes de ser concretizada. Mas aí, perda técnica gigante, né? Porque o Rubens é um dos nossos melhores jogadores nessa temporada. Mas pela parte financeira é uma boa grana. Se você pega essa grana, dá pra você trazer dois volantes, né? 6 milhões de euros aí, muito bons. Mas e aí, vai contratar, Galão? Vai meter a mão no bolso, vai pegar esse dinheiro e vai contratar? Porque se for pegar o dinheiro e contratar, eu acho que vale. Rubens é um bom jogador, é muito voluntarioso, mas na minha opinião, quando o ponto mais fraco dele é na parte ali do arremate, né? Da finalização, do último passe, do cruzamento. Ele tem uma deficiência um pouco ali no ataque. Mas é um jogador ainda a se desenvolver, né? E é uma boa proposta, galera. Eu sei aí que a gente não quer que ninguém saia, porque o Galo não tá contratando ninguém. Você pensa, o que vai ser do Galo se o Rubens sair do meio de campo? Mas é isso, o Rubens saindo e vindo dois jogadores, eu acho que vale a pena. Mas eu quero saber a sua opinião. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, saindo aí quem é o clube e qual é a real proposta que vai ser fechada essa negociação. Se realmente concretizar, eu trago mais notícias aqui no canal Atleticano React, o canal onde você acompanha as notícias diariamente do nosso Galão. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Se não se inscreveu ainda, deixa essa moral, se inscreva, um forte abraço, dá-lhe Galo, fui!